A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Jesus passa a trabalhar junto com José. Jesus passou algum tempo em retiro com Maria, esperando que terminasse a fúria daquelas pessoas que, instigadas pelo demônio, invejavam e perseguiam José pelo fato de ter conseguido salvar a vida de seu filho. Havendo diminuído algo esta raiva, pelo menos temporariamente, teve o Senhor por bem ordenar ao seu unigênito que descesse a um nível mais baixo e trabalhasse como ajudante de José na oficina. Tão logo recebida a instrução, Jesus decidiu cumpri-la imediatamente e atender à vontade de Deus. José se mostrou muito satisfeito com isso e com a grande felicidade de poder ter seu filho junto com ele, como já acontecera no Egito. Por outro lado, constrangia-se também por se achar indigno de tão grande favorecimento e por muito condoer-se com aquela redução de nível a que deveria submeter-se o Filho de Deus. Entretanto, sendo essa a decisão de Jesus, ele se colocou de joelhos em adoração ao Pai Celeste e ambos agradeceram conjuntamente. Na manhã seguinte, após os três haverem terminado suas habituais orações e terem executado atos de louvor para o Pai Divino, os dois partiram juntos para o trabalho. Uma vez na oficina, juntamente com Jesus, o santo mostrava uma alegria difícil de ser narrada com palavras e dizia para si mesmo: Meu Deus, quem jamais imaginaria que o unigênito do Pai Celeste fosse rebaixar-se a tal ponto e que eu fosse um dia digno de tanta felicidade? Não mais me entristecerei e, quando maltratado por pessoas aqui, terei alguém para consolar-me. Com certeza, tristeza e amargura algumas poderão permanecer em meu coração, pois terei comigo sempre a própria doçura do paraíso. E voltando-se para Jesus, dizia: Jesus, meu querido filho, sabes bem que o meu maior desejo é estar em servir-te, mas como o Senhor quer que seja o contrário, atenderei às suas ordens e te darei as minhas quando necessárias, mas quero que saibas que assim agirei unicamente e exclusivamente para atender à vontade do Senhor, e que tudo é grande humilhação para mim, que muito me constrange. Jesus, de seu lado, tentou confortá-lo, exortando-o para que comandasse com liberdade no que fosse necessário, mesmo porque em tudo isso ambos somente atendiam à vontade divina. José se mostrou consolado com a argumentação de Jesus e, ao ter que dar alguma ordem de trabalho, colocava-se em estrita obediência ao Senhor. De seu lado, Jesus se mostrava muito diligente, sempre atento às suas obrigações, procurando adivinhar o que fazer para ajudar José eficientemente, embora soubesse perfeitamente quais as coisas a providenciar. Não deixava que ele percebesse este seu conhecimento prévio, mas permitia que ele o comandasse, pois no fato de ser comandado exercitava a humildade e a sujeição. Ao mesmo tempo, dava a José a ocasião de ter que mortificar-se no atendimento daquela vontade de Deus, de que ele se submetesse à necessidade de dar ordens para o unigênito de Deus Pai. Necessitando de ferramentas ou quaisquer outros utensílios, solicitava-os de Jesus, no que era imediatamente atendido.
Jesus o auxiliava também na elevação das pessoas das pesadas pranchas de madeira e nisso mostrava sua gentileza e força, além de graciosidade no trabalho. Era também responsável pela limpeza geral, pela manutenção de tudo em ordem nos devidos lugares. Em tudo mostrava-se muito aplicado e atento. Os habitantes próximos notaram logo que o filho de José trabalhava com ele na oficina como seu ajudante. E muitos foram até lá para vê-lo e maravilharam com a rara beleza do menino Jesus, afirmando ser José um felizardo em ter um filho tão lindo e tão bom. Até mesmo os que antes o haviam injuriado e perseguido libertaram-se de suas invejas e raivas, dizendo compungidos: na verdade, José teve todos os motivos para salvar a vida de filho tão digno e tão querido. Devemos reconhecer ter sido o Senhor que tenha providenciado para que ele escapasse à assanha de Herodes, porque bem o merece, tão bom e formoso como é. Teria sido extrema crueldade se esse filho tão digno tivesse perecido naquela ocasião. E muitas dessas pessoas pediram perdão ao santo pelas palavras injuriosas e impertinentes que haviam sido ditas anteriormente, e diziam: tivestes mesmo razão em fazer o possível para salvar a vida de seu filho, pois é extremamente amável, gentil, alegre, bonito e gracioso, e até mesmo majestoso. José, és afortunado de ter um filho assim. Como poderia esperar se o santo se alegrava agora, confortando com tais palavras vindas daqueles que o haviam perseguido, e se mostrava muito grato, como se elas de fato nada lhe tivessem feito de mal. Elas se surpreendiam verdadeiramente com isso e transformavam em afeto os rancores e ódios que antes possuíam. Ele, de seu lado, rendia suas graças ao Senhor, que se dignara a ouvir suas súplicas e mortificara as atitudes e os corações de seus amigos. E ele dizia então para Jesus: meu querido filho, que alegria tenho no coração vendo arrependidas e compungidas pessoas que antes tanto me perseguiam. Como é poderosa a tua presença, que delas afasta o demônio que as incitara contra mim. Oh, como tua graça e beleza cativam a todos, pois, na verdade, és mesmo tudo o que elas dizem. Dizendo tais palavras, colocava-se, admirando Jesus, e sua alma se enchia de alegrias e contentamento. Quando ia para casa para a habitual refeição, José relatava a Maria os acontecimentos. Ela se mostrava muito satisfeita e, embora já ciente de todos os fatos, não deixava que seu marido se apercebesse disso. Apenas exprimia seu contentamento e ambos rendiam graças ao Pai e se mantinham em colóquios religiosos com Jesus, conversas essas que levavam grandes alegria aos seus corações. Depois de comerem, o santo e Jesus retornavam ao trabalho, e José se entristecia, pois, levando Jesus com ele, privava sua esposa de sua companhia. Sabendo isso, ela o animava e não se sentia daquela forma, afirmando sua satisfação em ver cumprida a vontade do Senhor. E José ia satisfeito para o trabalho juntamente com Jesus. Espalhou-se logo pela cidade a notícia envolvendo a extraordinária beleza e graciosidade do filho de José e Maria, e que ele, apesar de sua pouca idade, já ajudava o pai no trabalho e que nisso punha muita aplicação e jovialidade. E também de como era gentil e cordial para com as pessoas todas. Muitos foram, então, à oficina com o intuito de ver Jesus.
Embora somente curiosos a respeito, não existiu aquele que não se alegrasse e se edificasse, e para o qual ele não tivesse transferido as graças de seu Pai Divino, embora aquelas pessoas não tivessem conhecimento deste fato. Entretanto, como eram muitas as que compareciam, elas acabavam por perturbar aqueles pensamentos do santo em direção a Deus, além de prejudicarem a tranquilidade da convivência profissional entre os dois. Todavia o santo não se queixava, mas se comprazia de que elas se alegrassem, tão grande era sua caridade para com o próximo. E José era tão conformado com a vontade do Senhor que se sentia mesmo preparado para privar-se desta sua tão querida companhia, se essa fosse a vontade de Deus ou se levasse algum benefício para os outros. Estando a sós com Jesus, ele dizia o quanto lhe agradava o benefício de seu próximo, embora para ele a melhor coisa do mundo fosse estar com ele a sós. Muito se comprazia também em que outros desfrutassem a sua presença, pois assim elas o poderiam conhecer e amar mais facilmente. E havia mais uma conveniência. Ao irem ver Jesus, muitos acabavam por encomendar algum trabalho que ele não podia recusar naquelas circunstâncias. Aceitava todas essas tarefas e se aplicava em entregá-las com perfeição e nos devidos prazos. Como consequência, o santo ganhava mais, embora somente recebesse conforme a vontade das pessoas. Não é também necessário dizer que muitas delas disso se aproveitavam, pagando quantias muito pequenas e às vezes nada mesmo. Todavia, José jamais se queixava, aceitando tais pagamentos mais como se fossem donativos do que outra coisa. De tudo o que recebia, pequena parte era separada, destinada ao sustento da família, e o restante era endereçado aos mais necessitados naquele momento. José trabalhava muito e se fatigava correspondentemente para poder fazer tais esmolas. Mas o fato o mantinha muito satisfeito, o mesmo acontecendo com Maria e Jesus, embora estivesse agora muito atarefado, não deixou os seus hábitos de dispensar parte do seu tempo para as preces ao seu Deus. O Criador abençoava este seu trabalho incessante e se comprazia em ver que ele, embora se cansasse muito, ainda era capaz de realizar tarefas em uma hora que outros teriam gasto várias para executar. E uma vez que naquela oficina se encontrasse o Senhor de todos os anjos, ali ajudando seu pai, os próprios anjos o auxiliavam na medida das urgências dos trabalhos encomendados e na sua rápida confecção. José sabia desta ajuda do Senhor e se mostrava muito grato. Agradecia continuamente e se reconhecia indigno dela, e exercitava ao máximo e em caráter permanente a prática da humildade e conformidade que lhe eram muito queridas. No próximo vídeo vamos ler Jesus manufatura uma pequena cruz.